Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as redes, né? Mais especificamente sobre virtualização de redes, porque o ambiente aí na nuvem ele é todo virtual. Então, primeira coisa, o que é a virtualização de rede, né? É quando você pega alguns recursos, tanto de hardware quanto de software, e no fundo você cria um conceito de redes ou máquinas que estão interligadas entre si, e não necessariamente elas estão ligadas simplesmente porque tem um cabo entre elas, ou não tem um cabo, ou tem um switch. Você tem, claro que você tem switches, você tem roteadores, mas você também tem elementos de software que simulam, né, a conexão direta, ou você pode criar, por exemplo, simplificando, se eu criar uma VPN, por exemplo, entre duas máquinas, né, que é uma rede privada virtual, fica parecendo que é um enlace só, sendo que ele pode estar passando por vários elementos. Então, a mesma coisa você pode fazer, inclusive entre máquinas virtuais que estão numa mesma máquina, você pode deixar que elas estejam conectadas diretamente, ou que elas não estejam conectadas diretamente. Então, você pode ter switches virtuais, né, e aí colocar as máquinas em redes diferentes, se você quiser. No caso da Azure, ou no caso da Azure e no caso das outras provedores de rede também, né? A gente vai ter duas categorias aí de virtualização: a virtualização de redes externas e a virtualização de redes internas, né? Quando eu quero virtualização de rede externa, quando eu quero combinar várias redes numa unidade virtual, ou seja, eu tenho vamos dizer assim, uma rede que está interligando outras redes, né? E a virtualização de rede interna é quando tenho uma rede ali para minhas máquinas ou para os meus containers ali direto, que é o que a gente vai falar mais aqui, né, a princípio. Qual a vantagem de você utilizar esse conceito de virtualização de redes, de eu poder criar, né, as redes de forma virtualizada? Primeira coisa é que eu gerenciar, aí está como o segundo elemento, mas eu acho que talvez seja o mais importante. Eu gerenciar redes lógicas é mais fácil do que gerenciar uma rede física, né? Normalmente você gerenciar coisas lógicas é mais fácil do que gerenciar coisas físicas. Gerenciar uma máquina virtual é mais fácil do que gerenciar uma máquina física, né? Subir uma máquina virtual é mais rápido, mudar ela de um servidor para o outro é mais rápido, duplicar uma máquina virtual é mais rápido, fazer backup, tudo dela é mais rápido, mais simples, mais fácil. Numa rede virtual, uma rede lógica, também é. Né? Numa rede lógica, se eu quiser agora, eu quero agora mudar uma rota aqui, fazer com que vá por esse caminho, fazer com que essa máquina esteja ligada diretamente a essa máquina e não. É uma questão de configuração só, quando eu estou lidando com redes virtuais. Se eu estiver falando em redes físicas, né, eu tenho que, muitas vezes, eu tenho que mudar o cabo de um switch para outro switch, eu tenho que entrar no switch, configurar ele. É um pouco mais demorado. Né? Tem também aqui a Storage Area Network, que a gente nem vai falar agora não, mas eu tenho uma rede, uma solução de rede virtual para armazenamento de dados, que é o Storage Area Network, em que eu posso ter discos armazenados remotamente, como a gente já viu quando a gente estava falando sobre SAN NAS, né? Então, eu tenho lá tenho soluções tipo SAN também no ambiente de nuvem. Por enquanto, a gente vai falar mais em virtualização de rede mesmo, né? Assim, eu tenho redes virtuais para poder ligar minhas máquinas. E aí a gente vai ver na prática depois como que eu vou poder utilizar isso para poder criar máquinas que não conversam entre si, ou máquinas que podem conversar entre si. Muitas vezes eu quero criar máquinas e quero colocar um conjunto de máquinas em uma determinada rede virtual, outro conjunto de máquinas em outra rede virtual, porque eu quero que elas estejam segregadas. Eu não quero que elas conversem uma com as outras. Eu quero que elas estejam separadas uma das outras mesmo, né? E aí a gente vai ver que é possível fazer isso, a gente vai criar esse conceito de rede virtual. Quando eu estou falando em virtualização de rede, então, as vantagens que eu tenho, falei de a gerência ser mais fácil, né? Mas além disso, eu tenho a questão da escalabilidade. Né? Na verdade, quase tudo que é virtual é mais fácil de você escalar do que as coisas reais, do que as coisas físicas, né? Escalar quer dizer você aumentar o número de recursos que você tem disponibilizado para um determinado fim quando é necessário, porque a demanda está alta, quer que seja. Se eu criar um cluster de máquinas para poder atender uma certa demanda, crio um cluster de alto desempenho lá, como a gente viu, tradicional. Se eu quiser aumentar, né, o número de máquinas do cluster, é fácil, mas eu tenho que pegar uma máquina física, eu tenho que instalar o sistema operacional, tenho que instalar o gerenciador de cluster, não sei o que lá, isso demora um tempo. A gente criou um cluster
de máquinas virtuais aí no ambiente da Azure agora, quero aumentar uma máquina, eu vou lá e pum, movo o cursorzinho para frente, ele cria, porque basicamente consiste em criar uma nova máquina virtual, que é rapidinho, e ela pode estar com um template pré-configurado, ela entra no cluster muito rápido. Então, gerenciar esses recursos virtuais normalmente é mais fácil do que gerenciar, e normalmente tem maior escalabilidade, é mais rápida a resposta do que quando eu estou lidando com máquinas físicas. Então, em redes é a mesma coisa. Estender os recursos necessários também é mais fácil. A gente vai ver na Azure, eu consigo criar duas redes, eu consigo fazer com que elas conversem entre si de forma muito rápida e de uma forma muito eficiente. Recuperar das falhas muitas vezes é mais fácil também, porque como eu consigo configurar rápido uma máquina, eu posso inclusive uma rede, uma máquina, eu posso inclusive criar regras já, se der problema aqui, vai por aqui de uma forma bastante eficiente e bastante rápida, né? Dá para fazer isso em rede física também? Claro que dá, só dá um pouco mais de trabalho. Muitas vezes você tem também a questão de segurança, atreladas às redes virtuais, eu posso criar firewalls nas minhas redes virtuais. No fundo, tudo isso eu consigo criar também em redes físicas, tá? Essas vantagens que a gente está vendo aqui é na utilização das redes virtuais no meu ambiente de nuvem em relação a não utilizar eles. Eu consigo fazer tudo que eu faço numa rede física, né? Posso botar um firewall aí na saída da minha rede e tal, só que eu consigo fazer isso mais rápido do que se eu estivesse fazendo de forma física, né? E a disponibilidade, eu acessar o recurso da rede a qualquer momento, isso aí é uma das premissas básicas aí de qualquer solução, né? Basicamente, então, quando eu estou virtualizando redes externas são aquelas redes que são utilizadas para poder interligar outras redes, que nem a gente falou, né? Tem as máquinas aqui, ó, tem os meus roteadores virtuais e tem alguns roteadores aqui no caminho, ó, que são roteadores, né? Uma rede, isso aqui é uma rede de roteadores utilizada para poder interligar essa rede, nessa rede, essa rede, essa rede. E aí eu virtualizo dispositivos de rede, que são, por exemplo, o roteador, um switch, o que quer que seja, e virtualizo o caminho, né, entre duas máquinas. Então, esse caminho aqui entre duas máquinas é um caminho virtual também, porque ele está passando por elementos virtuais. Tá? E a gente vai falar aqui basicamente em switch virtual. Switch virtual, né, vocês viram lá já provavelmente na disciplina de redes o que é um switch. Um switch virtual ele funciona como se fosse um switch Ethernet normal, físico. E ele é inteligente da mesma forma que um switch físico, né? Ele automaticamente detecta quais são as máquinas que estão ligadas nas suas portas, tal, e aí faz um encaminhamento inteligente entre elas. Bom, basicamente, para eu configurar uma rede virtual utilizando um switch virtual é bem simples, como é na vida real. Na vida real é bem simples também, é só a questão complicada é ter que passar cabo, mas você pega e simplesmente conecta as máquinas aí o switch começa a aprender e descobrir rapidamente quais são as máquinas que estão ligadas entre eles. Então aqui é a mesma coisa. Eu crio um switch virtual, eu crio uma rede virtual, conecto os VMs, né, as VMs, e simplesmente conecto na rede virtual e eles começam a falar entre eles. E posso ter também uma rede de gerenciamento para administração do sistema. Né? A gente não vai usar isso aqui não, mas eu poderia fazer. Para isso, no caso da Azure, aqui eu estou falando de maneira geral, mas no caso da Azure, a gente tem os chamados Azure Network Services. São serviços de rede da Azure, né? Então você pode utilizar eles para interligar os dispositivos que você cria na Azure, ou também você pode usar esses serviços de rede da Azure para poder interligar a sua infraestrutura on-premises, ou seja, a rede da sua empresa. Sempre que a gente fala on-premises quer dizer que é o que está dentro da sua empresa, né? Então, você pode interligar a sua infraestrutura on-premises, a rede da sua empresa e os serviços de rede da sua empresa aos serviços de rede da Azure. Né? Então, como assim? Eu posso, por exemplo, criar uma máquina virtual e eu consigo criar a máquina virtual e consigo interligar ela à rede da minha empresa e ela funcionar como se estivesse dentro da rede da minha empresa, mandar imprimir na impressora da minha empresa e assim por diante. Para isso, eu vou ter que usar alguns serviços de rede da Azure. Vou criar, por exemplo,
uma VPN interligando essa máquina virtual de lá à rede da minha empresa, né, pela internet, mas essa máquina virtual lá vai funcionar como se ela estivesse dentro da rede da minha empresa, como outra máquina qualquer que está dentro da rede da minha empresa, acessando as pastas de rede, acessando todos os recursos que são disponíveis, sei lá, sistemas que são acessíveis só de dentro da minha rede interna, impressão, sei lá, tudo que você possa imaginar. Isso é o que muitas empresas têm usado hoje em dia em home office, né? Você vai estar em home office, muitas empresas têm criado máquinas virtuais, como essas que a gente criou aí, disponibilizado para os funcionários, né? E aí, muitas vezes, dependendo do trabalho que a pessoa tem, essa máquina virtual está lá e não precisa estar ligado na rede interna, mas muitas vezes está. Está ligado na rede interna e a pessoa trabalha como se estivesse dentro do escritório, mas está dentro de casa, né? E aí, esses serviços de rede da Azure entram para prover esse tipo de conectividade, né? Esse tipo de conexão. A Azure Virtual Network, esse aqui é o símbolozinho dela aqui. Você pode criar redes privadas, então, na nuvem, né, com controle sobre os endereços IP, sobre servidor de DNS. Você pode ter um servidor de DNS ali para sua rede, né, que pode ou não estar interligado com um serviço de DNS da internet. Pode criar regras de segurança para tráfego que entra e saia da sua rede, né, para esses fluxos de tráfego. Você pode ligar uma infraestrutura local da sua empresa, por exemplo, utilizando um túnel VPN, né? Ou um outro serviço chamado Express Route, né? Que é a rota expressa, que é uma outra coisa. A VPN você está indo pela internet, o serviço de rota expressa você tem quase como se fosse um canal dedicado para o ambiente de nuvem. E aí isso vai permitir com que suas máquinas virtuais se comuniquem de forma segura umas com as outras, porque estão ali dentro da nuvem, e também com a sua rede on-premise, com a rede que você tem dentro da sua empresa, né? Porque se você vai por um túnel VPN, por exemplo, ele vai criptografado, né? E com toda a garantia de segurança aí que existe nas soluções que a gente tem hoje em dia. E a gente pode criar uma Azure Virtual Network por região. Isso significa que eu não consigo criar uma Azure Virtual Network, uma rede virtual que abarque mais de uma região, né? Então, se eu tiver ali no sul do Brasil, por exemplo, eu só consigo criar uma rede virtual entre máquinas que estejam no sul do Brasil. Eu não posso pegar uma máquina que está lá no Japão e colocar na mesma rede virtual de uma máquina que está aqui no sul do Brasil. Não consigo fazer isso. Eu tenho que criar duas redes diferentes, aí eu consigo até interligar essas redes, mas eles vão estar em redes diferentes, tá? Mas dentro de uma mesma região, elas podem estar podem ou não estar numa mesma rede virtual. Tem um outro serviço chamado Azure Load Balance. Load Balance é balanceamento de carga, né? Ele faz o balanceamento de carga num cluster para aumentar a disponibilidade do serviço. A gente criou um cluster, por exemplo, mas se eu quisesse que aquele cluster ali que a gente criou de máquinas tivesse, por exemplo, servidores web, cada uma daquelas máquinas tivesse um servidor web, e eu quisesse que meus clientes, quando fossem acessar a página web que eu coloquei no ar ali, por exemplo, falei um servidor web, mas podia ser um serviço qualquer, eu queria que os vários clientes que vão acessar fossem distribuídos entre as máquinas ali do meu cluster, eu tenho que colocar na frente do cluster um serviço de load balance, né? Eu posso criar algumas regras e dizer, ó, vai para esse, vai para aquele, distribuindo a carga entre as várias máquinas. E aí soma isso, por exemplo, aquela solução de dimensionamento automático, que se aumentar o consumo de memória, se aumentar a CPU, eu vou aumentando o número de máquinas, eu tenho um cluster que pode ir aumentando a sua capacidade de acordo com o momento em que tem mais usuários ou menos usuários acessando. Né? E aí então tem essa solução que é esse símbolozinho. Toda solução na Azure ou nas nuvens aí tem um símbolozinho. Esse é o símbolozinho na Azure aí do Load Balance. Né? Você tem algumas regras que você pode colocar de balanceamento de carga, como que você quer que seja feito. Tem a VPN Gateway. O VPN Gateway tem o mesmo símbolozinho aqui, eu acho que eu confundi o símbolo, sei lá. Mas acho que o VPN Gateway e o Load Balance têm símbolos parecidos que estão no mesmo grupo de serviços. O VPN Gateway é um gateway VPN, ou seja, ele é uma porta de saída da Azure através de uma VPN para, por exemplo, a sua empresa. Né?
através da internet pública, né? Então, na verdade, deixa eu ver se tem um desenhozinho aqui. Não. Vou fazer um desenhozinho aqui então, porque eu acho que ajuda a gente a entender aqui. Então, ó, a ideia do VPN Gateway da Azure, opa, é mais ou menos isso aqui, quer ver? Vou pegar isso aqui para poder desenhar a nuvenzinha. Então, é mais ou menos... Apago isso aqui, que agora eu tenho a nuvem, tem a Azure aqui. Então, a ideia básica é que tem aqui eu tenho, sei lá, os servidores aqui da minha empresa. Na minha empresa tem um firewall aqui, por exemplo. Isso aqui é o limite da minha empresa, né? Ou seja, aqui a gente tem a internet. Aqui eu tenho a rede corporativa da minha empresa. Vou chamar de rede interna da minha empresa, tá? E aí as máquinas aqui internamente, elas se comunicam, tem não importa muito. Tem uma infraestrutura de rede aqui entre elas estão conectadas, elas se conversam e tal. Só que aqui eu tenho um firewall, né? É um cara aqui, firewall, que não deixa passar tudo para a internet, né? Então ele vai limitando aqui o acesso. Eu posso ter aqui, como eu falei com vocês, eu posso ter aqui dentro da nuvem algumas máquinas virtuais. Criei algumas máquinas virtuais aqui no meu ambiente. Aí vamos supor que eu peguei essas 3 máquinas virtuais aqui, eu coloquei numa rede virtual. Essas outras 3 máquinas virtuais aqui, eu coloquei numa outra rede virtual. Eu tenho aqui vamos chamar aqui uma rede virtual VN de Virtual Network. Uma rede virtual 1 e aqui eu tenho uma rede virtual 2, por exemplo. Isso significa que essas máquinas aqui conseguem conversar entre elas, sem problema. Essas máquinas aqui conseguem conversar entre elas também, sem problema. Mas essas máquinas não conseguem conversar umas com as outras, né? Porque eles estão em redes diferentes. Mas aí eu posso vir aqui e colocar aqui na saída da rede, eu posso colocar aqui o famoso aí VPN Gateway. Né? Aqui. E esse VPN Gateway, né? Todas essas máquinas aqui conversam com esse VPN Gateway. Na verdade, quando eles... E esse cara aqui... Opa, vamos fazer aqui um desenhozinho. E esse cara aqui, ele tem uma conexão com o firewall, com um gateway VPN do lado de cá. E aí isso faz com que essas máquinas aqui, né? Essas máquinas aqui, ó. Vou preencher aqui. Se comportem como se estivessem dentro da minha empresa. Então, essas máquinas todas que estão de verde conseguem conversar entre si como se elas estivessem dentro da mesma empresa, como se elas estivessem todas juntas. Então, essa máquina aqui consegue enxergar a máquina daqui, essa daqui consegue enxergar essa outra máquina aqui, consegue acessar todos os recursos, porque eu tenho um VPN Gateway, alguém aqui que eu uso, que eu digo que vai interligar essa rede aqui, tá? Essa rede toda aqui, ó, essa rede toda aqui, a essa rede interna da minha empresa. Essa daqui, por exemplo, não, porque essa aqui está em outra rede, então essas máquinas não vão conseguir conversar com a minha empresa. Então, eu separar as máquinas em redes virtuais é interessante porque na hora que eu coloco um recurso desse tipo aqui, por exemplo, eu limito essas máquinas a terem acesso à minha empresa. Porque às vezes eu preciso de algumas máquinas que têm acesso à minha empresa, mas outras não. Tá?
Então, a ideia de criar redes virtuais é interessante por esse motivo, é importante por esse motivo, porque nem todos os serviços que eu quero colocar para uma rede virtual, eu quero colocar para todas as redes virtuais, né? O Application Gateway é uma solução, é um gateway. Sempre que a gente fala gateway, né, é um intermediário, né? O gateway é um intermediário. VPN gateway é um intermediário de VPN, é o cara que recebe essas conexões aqui que tem que vir para a rede interna e coloca isso dentro de uma rede privada virtual, né? Uma VPN, ou seja, pega os pacotes, criptografa, né? Usa o IPsec lá para fazer que é o IP com segurança para fazer essa comunicação. Ele é um intermediário. Esse cara aqui, ele não enxerga, ele acha que ele está dentro da rede. Ele nem enxerga esse cara aqui, na verdade. Ele fica tudo meio transparente para ele. Esse cara é um mero intermediário da comunicação. Então, o gateway é um mero intermediário. Isso que é o gateway, né? O gateway é um portão de saída, né? Então, o gateway de aplicações é um cara que serve de intermediário para acesso a aplicações. Então, ele funciona como se fosse um balanceamento de carga, mas ele faz um balanceamento de carga na camada 7, na camada de aplicação. Aquele balanceamento de carga que eu falei com vocês, o load balance, ele faz um balanceamento de carga lá no nível de rede, na camada de rede. Então, qual a diferença entre uma coisa e outra? A diferença é que no balanceamento lá no nível de rede, ele faz um balanceamento bem simples, tipo, eu tenho 3 máquinas, chegou alguém querendo acessar um servidor web, qualquer coisa, qualquer serviço que seja que vai ter nessas 3 máquinas, ele joga uma requisição para uma máquina, a próxima requisição ele joga para outra, a próxima para outra, pode fazer tipo um round robin, né? Ele vai jogando entre elas. Pode ser um pouquinho inteligente até olhar, essa aqui está com uma conexão, essa aqui está com 3, então eu vou jogar para essa que tem menos. Tudo bem, ainda está na camada de rede. Um gateway, um balanceador de cargas, no caso um gateway aqui de aplicação de camada 7, ele é um pouco mais inteligente que isso. Ele faz isso também, mas ele também olha a camada de aplicação. E aí ele olha, dependendo de qual for a aplicação e do que existe, ele ainda pode tratar um pouco mais. Então, isso você pode ganhar uma série de funcionalidades quando você faz isso. Uma funcionalidade, por exemplo, é que eu posso decidir, eu tenho um cluster aqui, mas nem todos eles, por exemplo, tem o HTTPS, por exemplo. Alguns têm, alguns não. Então, o meu balanceador, ele vê lá na camada 7 que a conexão é do tipo HTTPS, né, com segurança, então ele faz o balanceamento de carga só entre as máquinas que têm suporte a esse serviço. Mais do que isso aí é uma bobeira, mas só dá para fazer isso na camada 7, que é quando eu vejo que aplicação que está acessando. Mais do que isso, eu posso fazer com que esse Application Gateway, né, quem está acessando, o cliente que está acessando, ele está acessando o Application Gateway que faz o balanceamento de carga. Então, o canal de segurança HTTPS, por exemplo, pode ser fechado, nesse caso, quando é de camada 7, entre o cliente e esse Application Gateway, esse balanceamento de cargas. Então, se no final o processamento está sendo feito por uma das máquinas do cluster, e no meio do caminho eu mudo e continuo fazendo o processamento por outra, não faz diferença nenhuma, porque o cliente não está conectado com essa máquina final que está processando, ele está conectado com o Application Gateway, né? No caso do balanceamento de carga, o balanceamento de carga só direciona a conexão para um, para outro ou para outro. Então, no final, eu fico conectado com uma máquina do cluster. Se aquela máquina der problema, a minha conexão vai dar problema, vai parar de funcionar. E aí, eu vou ter que me conectar de novo, ou minha aplicação vai fazer isso automaticamente para mim, e aí eu vou ser direcionado para outra máquina. Quando eu tenho um Application Gateway, isso é totalmente transparente. Se eu me conecto ao Application Gateway, ele balanceia, ele vai me jogar para das máquinas para atender a minha requisição, só que é ele que responde. Então, a conexão de segurança do HTTPS, por exemplo, fica entre o cliente e o Application Gateway. Então, se você muda, um deu problema, agora você vai para outro, isso é totalmente transparente porque o cliente não conhece a máquina 1, 2, 3, 4, ou 5, 6 ou 10 do cluster. Ela conhece o balanceador de carga de aplicação, né? O Application Gateway. Ela se comunica com o Application Gateway, ela acha que o Application Gateway é que está fazendo tudo para ela, mas ele está só repassando para os outros e respondendo para ela. E aí, por exemplo, se você tiver variáveis de sessão, cookie, tudo isso, você muda de uma máquina para outra, o Application Gateway que mantém isso tudo, então para você é transparente o fato de uma máquina lá atrás ter dado problema e você agora está sendo jogado para outra. Né?
beleza? Então você consegue ter mais informações que são da aplicação, né? Você consegue jogar com isso também, não só com quem está com mais ou que tem que estar com menos tráfego para poder atender às suas requisições. A Content Delivery Network eu já falei com vocês, né? Então a gente já estudou sobre CDN, Content Delivery Network, a Azure, assim como outras serviços de nuvem. Eu estou muito focando na Azure porque a gente faz, né, nossas atividades práticas são na Azure, mas isso serve para os outros provedores de nuvem também. Eles têm serviço de CDN, né, para fazer cache de conteúdos, né, em locais físicos que são mais próximos de quem está consumindo, como a gente já viu. Essas aplicações multimídia, ou mesmo para qualquer tipo de solução que você precisa web. Esse laboratório que a gente vai fazer, a gente não vai fazer hoje, não vai dar tempo, vou deixar para a semana que vem, né? Então dei uma introduzida neles aqui, mas eu prefiro mais que vocês acabem primeiro, se acho que a maioria já acabou, quem não acabou de fazer o vídeo ainda, faça o vídeo, e aí na próxima aula a gente vai fazer isso, a gente vai vai continuar mexendo com máquinas virtuais, mas para esse cara aqui funcionar, é importante que tenha acabado o primeiro laboratório antes, para você apagar o grupo de recursos e apagar as máquinas virtuais. Porque aqui a gente vai criar novas máquinas virtuais e se aquelas lá estiverem criadas, se eu não me engano, atinge já o limite de máquinas virtuais que a gente consegue ligar no nosso plano de estudante. E aí eu acho que pode ser que vocês não consigam criar essas máquinas virtuais aqui. Não tenho certeza ainda não, mas eu acho que sim. Então é bom acabar aquele lá, apagar, né, fazer o vídeo e tal, depois apagar, para poder partir para o 2. No 2 a gente vai continuar criando máquinas virtuais. Só que agora a gente vai botar as máquinas virtuais em redes separadas, em redes virtuais separadas. Né? Então a gente vai criar uma rede virtual. A gente vai fazer assim, quer ver? Não vou entrar aqui no mérito agora, não. Vou só desenhar mais ou menos o que a gente vai fazer, só para vocês terem noção. Que a gente vai fazendo aqui já tem um desenhozinho. Vou tirar esse Gateway VPN aqui, porque é mais ou menos isso aqui, ó, que a gente tem, que a gente vai criar. A gente vai criar duas redes virtuais. Eu chamei de VN, mas na Azure eles chamam de VPN. É porque eu não chamo normalmente não acabo não chamando de VPN, porque VPN me parece que eu estou ligando com a empresa, né? Mas é porque é uma rede privada virtual aqui para as minhas máquinas. Mas a gente vai criar duas redes virtuais. Essas máquinas conversam entre si, essas máquinas conversam entre si, e essas máquinas não conversam entre si. Depois que a gente fizer isso, a gente vai criar vai configurar uma propriedade assim, entre essas redes aqui. Vou botar até com outra cor. A gente vai criar uma propriedade entre essas redes aqui, que a gente vai chamar. Eu vou botar uma setinha assim. Opa. Isso era para ser uma seta, mas não ficou muito bom, não. Que a gente vai chamar de pareamento. Não sei se eu vou conseguir escrever. Eu vou escrever aqui embaixo. Pareamento. Pareamento é como se eu tivesse criado colocado um roteador aqui ligando as duas máquinas. Então a gente vai criar as duas redes virtuais, a gente vai ver que as máquinas conversam aqui, as que estão aqui dentro, as que estão aqui dentro conversam entre si, mas elas não conversam uma com as outras. Se eu tentar acessar aqui, eu não consigo. E aí eu crio um pareamento, quando eu crio um pareamento entre duas redes privadas virtuais, aí sim elas conseguem conversar uma com a outra. Então a gente vai fazer isso, a gente vai criar máquinas virtuais, botar em redes virtuais separadas, ver que elas conversam entre si ou não, né, se tiverem redes separadas, e aí depois a gente vai criar um pareamento e vai ver que aí todas conversam entre si. Beleza? Nós vamos fazer aqui o nosso segundo laboratório, que a gente vai criar uma rede virtual e a gente vai criar máquinas nessas redes virtuais diferentes para testar a conectividade. Então a gente vai criar basicamente redes virtuais. Né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, deixa eu botar isso full screen aqui. Acho que é aqui, né? Isso aqui tá. Abriu aqui no. Peraí. Que eu não gosto de abrir aqui, não, porque fica. É pior. Gosto mais de abrir aqui, ó. Abrir com. Prefiro abrir com
leitor de PDF mesmo. Que aí a gente... Aí bem melhor. Daí, o que eu ia falar? Primeiro a gente vai criar uma rede virtual. Então a gente vai lá na Azure, lá naquele busca de recursos, lá procura por redes virtuais e manda adicionar uma nova rede virtual, tá? Aí o que a gente precisa configurar numa rede virtual para o nosso ambiente aqui? A gente vai ter que dizer que está num grupo de recursos, qualquer. Eu criei um novo grupo de recursos que chamei de SD2. Você pode usar o mesmo que já tem lá criado, SD, tanto faz. Você vai dar um nome para a rede virtual, né? Pode chamar do jeito que vocês quiserem. Rede virtual 1. É bom botar um 1, porque depois a gente vai criar uma 2, então é bom botar o jeito que vocês quiserem aí. O espaço de endereçamento da rede virtual, você diz, se eu não me engano, ele coloca um padrão lá, mas se você quiser, você pode colocar. Aqui eu botei, ó. Eu quero o endereço. Normalmente a gente coloca endereços inválidos, assim, né? Endereços que são privados. Então eu botei aqui, ó, 10.1.0.0/26. São 64 endereços, né? Então é aquele esquema de endereçamento do IP, né? Pode usar esse mesmo esquema aqui se vocês quiserem. Posso adicionar uma subrede se eu quiser. Na verdade, eu preciso colocar pelo menos uma subrede. Então, eu vou criar uma rede aqui. Eu estou criando uma subrede. Aí, quando eu colocar adicionar subrede, ele vai abrir esse esquema aqui. Eu coloquei a subrede para ser a 10.1.0.0/29. Quando eu faço... O interessante da Azure é que mesmo que eu não saiba exatamente quais são os endereços disponíveis quando eu coloco essa máscara ou essa máscara aqui, ele me diz do lado, se eu botar 10.10.26, ele está indo do endereço 10.1.0.0 até 10.1.0.63. Se eu botar isso aqui, está indo 10.1.0.0 até 10.1.0.7, que são, vamos usar 3 endereços e mais 5 endereços reservados da Azure, né? Ele precisa lá reservar. Então você vai ter 3 endereços disponíveis. Cria uma subrede, não vai precisar de mais do que 3 endereços disponíveis não, tá? A gente vai criar só 2 máquinas. A rede vai estar criada aqui, depois que passar aquele tempinho de implantação, que vocês já viram, né? E aí eu vou criar uma máquina virtual. Como a gente já viu como criar uma máquina virtual. A única coisa que a gente vai ter diferente agora é que a gente vai preencher essa aba rede. Então a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez no laboratório 1, só que agora a gente vai preencher essa aba rede que a gente até então não tinha preenchido. A gente tinha preenchido o básico, tinha preenchido os discos e pronto. Agora não, agora a gente vai criar também a rede. Aí a gente vai selecionar uma rede virtual para a máquina ficar. A máquina vai usar, por exemplo, essa que eu acabei de criar, tá? Na subrede que eu criei lá também. E aí, o IP público, se eu quiser, eu posso criar um novo IP público. Para ela ter um IP público também, a máquina, para eu poder conseguir acessar ela remotamente. Então, você coloca lá um IP público para ela. Você pode criar novo aqui, aí ele vai criar um novo IP público para você, tá? Essa parte aqui a gente não precisa mexer não, aqui está básico, permitir portas selecionadas só para permitir, essa aqui já acho que fica padrão, se eu não me engano, quando a gente cria uma máquina Windows, ele coloca isso aqui como padrão. Aí você revisa e cria, beleza. Criei uma rede privada virtual, criei uma máquina Windows que está dentro dessa subrede aqui. Se eu criar uma segunda máquina virtual, essa aqui eu chamei de VM1, ó, se vocês olharem, chamei de VM1. Se eu criar uma segunda máquina virtual, que também está dentro dessa rede, né, eu consigo fazer com que as máquinas se comuniquem. Eu já desenhei isso na aula passada, mas só para não ficar dúvida nenhuma, esse esquema que eu estou falando aí com vocês é o seguinte: eu tenho uma rede que eu chamei ali de SD, eu chamei de SD VPN1. É uma rede virtual 1 aqui, dei esse nome aqui para ela, tá? Nessa rede aqui, daqui a forma aqui, eu criei uma máquina e criei outra máquina. Criei as máquinas aí que eu chamei de, acho que VM1 e VM2. Como essas máquinas estão na mesma rede virtual, na mesma subrede, lá a gente vai criar, essas máquinas conseguem se comunicar sem problema. Então eu consigo
dar um ping de uma para outra, consigo fazer qualquer coisa, qualquer comunicação necessária, essas máquinas vão conseguir realizar, porque elas estão dentro de uma mesma rede. É como se eu estivesse ligando no mesmo switch lá, peguei um switch, liguei as duas máquinas no mesmo switch, né? Então, se eu der um ping aqui, abrir o CMD, der um ping de uma máquina para outra, vai funcionar. Depois eu vou criar uma outra rede virtual, também no sul do Brasil, para dizer que está no mesmo data center e tudo, só que eu crio uma outra rede, tá? Posso criar essa outra rede em outro lugar se eu quiser, mas estou assumindo que eu estou criando no mesmo lugar só para... Então, eu fui lá e criei uma outra rede virtual. Essa rede virtual agora é SD VPN1, VPN2. Do mesmo jeito que a gente criou lá um, a gente vai criar dois. E aí eu vou criar uma outra máquina virtual que está dentro aqui dessa VM3, que está dentro dessa aqui. E aí, quando eu fizer isso, essa comunicação aqui entre essa aqui e uma máquina do lado de cá, eita, essa comunicação aqui, ela não consegue acontecer. Então, se eu der um ping para VM1 ou para VM2, esse ping não vai funcionar. Por que esse ping não vai funcionar? Porque eles estão em redes diferentes. Tá? Mas eu tenho que dar esse ping aqui, para poder ver que não vai funcionar, o ping, para o endereço lá 10.1.0. Endereço da máquina lá. Vou chamar de X aqui, porque cada máquina vai ter um endereço diferente. Quando eu fizer isso aqui não vai funcionar. Certo? Porque eles estão em redes diferentes. E aí não tem como esses caras aqui, um dar ping para o outro. Tá? Aqui não, aqui vai conseguir. Eu acho que se você dentro da máquina botar VM1, VM2, VM3, ele vai resolver para esse nome interno e não vai dar certo não. Então, esse ping aqui você não vai conseguir fazer com que ele aconteça, porque eles estão em sub-redes diferentes, né? Em redes diferentes, tá? E aí, aqui está mostrando, eu criei as duas, né? E as três máquinas virtuais aqui. As três máquinas virtuais aqui criadas e aí a gente tem essa questão aí que não consegue fazer elas todas se comunicarem porque a VM3 está numa rede diferente, tá? Aqui, ó. Aqui eu estou fazendo isso. Dei um ping VM1. Ah, posso usar um nome logo aqui, ó. Ping VM1. Eu estou aqui na VM3. Se eu der um ping VM1, o que aconteceu aqui? Respondeu? Ah, não, eu não estou na VM1 não, desculpa. Aqui eu estou na VM2. Estou aqui, ó, hostname VM2. Eu estou na VM2. Aí quando eu dou um ping na VM1, responde. Por que quando eu dou um ping na VM1 responde? Porque elas estão na mesma rede. Só que se eu der um ping para VM3, ele não... Eu até coloquei outro endereço aqui, ó, o endereço dela, 10.2.0.4, que é o endereço que eu vi que ela tem. Aqui, ó, tá aqui mostrando o endereço privado. Vocês podem olhar aqui na Azure mesmo, lá naquele endereço IP privado, ele mostra qual é o endereço IP privado lá, ó, dá um timeout, não funciona. Tá? O cuidado que é bom ter na hora de criar, eu acho que nas instruções eu coloco, mas depois, não, acho que não coloco não. É bom ter o cuidado, é o seguinte, na hora que eu criei aqui as máquinas, eu criei 10.1.0.0, quando eu criei essa rede virtual, né? 10.1.0.0/26, 10.1.0.0/29. Quando você for criar outra rede virtual, não usa esse mesmo endereço. A outra rede eu quero outro endereço. Poderia usar o mesmo endereço? Até poderia. Mas se eu usar a mesma faixa de endereço para as duas redes, depois eu não consigo conectar essas duas redes. E a nossa atividade aqui consiste em criar duas redes, ver que elas estão separadas e depois conectá-las. Então, se depois eu vou conectar, é bom usar faixas de endereços diferentes. E aí eu usei, por exemplo, 10.1.0.0 para uma rede, 10.2.0.0 para outra rede, para ter uma faixa de endereços diferente. Né? Se vocês olharem aqui, eu usei essa 10.2.0.0, aí 10.2.0.4 ficou essa máquina aqui. Beleza? Bom, aqui está mostrando exatamente isso agora. Agora tem um processo chamado peering, se eu quiser, que é parear as redes. E o pareamento entre as redes significa como se fosse criar um roteador virtual entre as duas redes, fazer com que as redes possam conversar, né? Para que isso aqui não aconteça, para que as redes, apesar de estarem as máquinas, apesar de estarem em redes diferentes, elas possam se comunicar umas com as outras. E aí, o que a gente faz então? A gente vem em uma das redes virtuais, peguei aqui ó, a rede SD VPN1, podia ser na outra, na 2 também, não importa, e vou vir aqui em emparelhamentos. Aí clicando aqui em emparelhamentos,
né? Eu vou adicionar um emparelhamento, porque eu posso emparelhar com mais de uma rede, né? E aí eu dou um nome para esse emparelhamento. Eu chamei de Peer 1. Peer 1 é porque é ligação ponto a ponto, né? Das redes. Eu chamei de Peer 1. Tráfego para rede remota eu tenho que permitir para poder deixar que elas se comuniquem. Para a rede virtual remota também, encaminhado da rede virtual remota e para a rede virtual remota, é porque eu posso criar um peering, posso criar uma conexão que só permita tráfego de um lado para o outro, da rede A para a rede B, e não da rede B para a rede A. Aqui eu estou dizendo que eu permito nos dois sentidos. Normalmente é o que faz mais sentido, né? Você permite a rede nos dois sentidos, mas ela permite você criar pareamento que só permita de um lado para o outro, se você quiser. O nome do link que eu chamei de Peer 1, então, e basicamente o que eu preciso dizer aqui é com qual rede eu vou me conectar. E eu seleciono a outra rede lá, VPN2, certo? Faço isso, mando adicionar esse emparelhamento, ele criou aqui o emparelhamento, tá? Criou o emparelhamento, se eu vier agora não preciso nem desligar a máquina, nem nada, é como se eu tivesse ido lá e instalado, configurado um roteador entre elas. Agora, se eu voltar lá na VM2 e der um ping, no endereço IP da VM3, que está na outra rede, esse ping passa a funcionar. Então, a partir do momento que eu crio esse emparelhamento, né, isso aqui, essa comunicação aqui, passa a funcionar. Então, essa comunicação só vai funcionar quando eu tiver o emparelhamento configurado. Tá certo? Aí, o que vocês vão fazer é exatamente isso. Vou mostrar aqui, vou comentar um pouquinho para vocês. E aí, o que a gente vai ter que fazer, então? Essa atividade é bem tranquila. Eu crio duas VPNs, as duas redes virtuais, crio duas máquinas virtuais Windows 2019 na primeira rede e uma máquina virtual Windows 2019 na outra rede. Testa a comunicação entre elas, com ping na interface de rede interna, igual mostrei ali. Cria um emparelhamento entre as duas VPNs e testa a conexão entre as máquinas virtuais. Daí, o que eu preciso que vocês façam para poder comprovar? Estou sempre pedindo para vocês mandarem um videozinho do que foi feito. Nesse caso, o videozinho tem que mostrar o funcionamento sem o emparelhamento, mostrando que não está dando para alcançar o outro lado, e depois botando o emparelhamento, mostrando que eu consigo dar um ping de um lado para o outro. Certo? Pelo menos um ping. Se você quiser fazer outro teste de conectividade qualquer, também pode. Mas o ping já é suficiente para a gente ver que a gente consegue alcançar os dois lados. Beleza? Então, é esse aí que é a atividade de agora. Isso aí é para vocês fazerem. Lembrando que vocês podem até tentar criar isso aqui, mas sem ter desmanchado o que vocês fizeram na aula passada. Mas eu tenho a impressão que vocês podem esbarrar no limite de quantidade de máquinas que vocês podem criar. Acho que vocês podem esbarrar. Recomendo que vocês baixem um PDF. Aqui eu coloquei o tipo da máquina. Se vocês olharem aqui, eu escolhi esse tipo de máquina aqui, ó, que é um pouquinho maior do que o que a gente usou nas aulas passadas, essa DS1V2. Por quê? Ela tem 3,5 GB de RAM, porque a gente vai rodar aqui, eu botei para rodar aqui o Windows Server 2019. E aí, se eu pegar isso aqui e botar numa máquina que tem aquela outra lá, acho que tinha meio GB de RAM, nem roda. O Ubuntu lá que a gente estava botando roda até. Mas esse Windows Server aqui não roda não, tá? Estou criando máquinas diferentes, pedindo para vocês criarem máquinas diferentes, para vocês também verem máquinas diferentes rodando lá. Então você coloca isso aqui, é R$400 por mês, mas não vai rodar durante um mês, vai rodar durante algumas horas só. Depois vocês vão destruir e acabou. Então vai cobrar pouco aí da assinatura de vocês, tá? Então dá uma olhadinha, usa esse padrão aqui, que esse padrão aqui, o Windows 2019 aqui vai funcionar direitinho, tá? Talvez vocês até consigam criar 3 máquinas dessas sem destruir as outras, porque está em outro tipo de máquina. Então talvez até dê. Mas eu recomendo que acabe a outra primeiro. Vamos por partes. Acaba primeiro aquela lá, se vocês não tiverem acabado, e gravem o vídeo, e depois façam esse aqui, tá?